Olá, eu sou a Ana Rê, sou a idealizadora da comunidade Omni, que é um grupo incrível de mulheres empreendedoras aqui de Campinas e região. Também sou idealizadora do Café com Marketing, que é um encontro bimestral que a gente realiza para tomar um café, fazer networking, falar de negócios. E também do podcast Vozes Omni, que é um espaço para quem é integrante da comunidade Omni poder contar suas jornadas, falar das dores e delícias do empreender. Hoje eu estou aqui com uma convidada muito especial, que é a Daniela Dal Porto. A Daniela ela vai explicar melhor o que ela é. Bom dia, Dani, muito Bom obrigada dia. pela sua presença. Acho que vai ser uma delícia nosso bate-papo. Para quem não sabe, a Dani foi minha aluna um dia na faculdade, Minha lá aluna. atrás também, né, Dani? E aí eu queria que você começasse se apresentando. Quem é Daniela Dal Porto? O que que você faz? Então, bom dia. Obrigada pelo convite. Eu tô achando muito chique participar. Meu primeiro podcast. Ah, tá estreando comigo. Não, e você tá muito apresentadora, tá? Mas vamos lá, eu sou a Daniela Dal Porto, eu trabalho com marketing, eu sou estrategista de marketing de conteúdo e eu sou fundadora da Status Queen, a minha agência de marketing de conteúdo. Então, marketing de conteúdo, para quem não sabe, é a produção de conteúdo principalmente para redes sociais, mas não apenas. Então, blogs, sites, e-mail marketing, tudo isso é conteúdo hoje em dia e é o que eu faço e a minha agência também. E é o que todo mundo precisa, né? Todo mundo, porque com a alta competitividade, todo mundo na internet, a gente precisa criar conexão. Sim. Então, o marketing de conteúdo, ele é sobre se conectar e não panfletar na internet. É isso. E hoje em dia todo mundo tem que estar na internet, né? Queira ou não, né? Ah, não é minha praia, eu não vendo por ali, mas precisa estar, né? Ah, minimamente todo mundo precisa, né? Tem muitos profissionais que já são muito bons no que eles fazem, têm autoridade, têm tempo de casa e eles têm vergonha ou assim, não querem se sujeitar a ter que aparecer no Instagram, YouTube, LinkedIn, enfim. Mas eu explico que você não estar na internet hoje é quase como se você não existisse. Então, você pode, às vezes, depender só do offline para vender dos seus contatos, da sua história, mas cada vez menos cada vez mais você vai ter menos clientes, porque os clientes mais novos vão só te encontrar na internet. Então, se eles verem que você não existe lá, eles vão desconfiar. Vão achar que sua marca não é boa o suficiente. Não tem credibilidade, né? Não tem. Então, assim, mesmo quem é muito bom hoje precisa estar e vai competir com gente que às vezes não é tão boa, mas que é bom, Aparenta, né? mas que é bom de marketing, que faz um marketing às vezes até exagerado, mas que pode parecer ser melhor do que ele. Então, é importante minimamente você estar lá no dia a dia. Com certeza. Ô, Dani, e conta pra gente o que significa o nome da sua agência, Status Queen. Ah, Já certo. gostei. Então, a minha agência é Status Queen, e Status Queen vem de status, que é de status quo, que na verdade nós queremos desafiar o status quo, como diria o Steve Jobs. Lá atrás ele trouxe esse termo, que é você sair do padrão, você fazer um marketing diferente, que não é o que está todo mundo fazendo, né? E Queen de rainha. Por quê? Porque lá atrás, quando eu criei a marca, eu pensei de segmentar só para mulheres, né? Eu gosto muito da energia feminina, mas no final das contas, adoro Acaba, homens né? também, Eles chegam até mim, assim, os que chegam são os melhores que tem. Então, mas assim, eu gosto de empoderar mulheres, e então é status queen. Que bacana. E aí conta pra gente a sua jornada. Como começou? O que que você estudou? Conta aí como você chegou onde está hoje. Certo. Bom, eu trabalho há 8 anos na área, mas eu lá atrás, assim, quase que virei engenheira agrônoma. Nada a ver. Nada a ver, nada. Quando eu estava me formando no ensino médio, eu prestei faculdade para 2 cursos iguaizinhos, que eram rádio e TV e engenharia agronômica. Tudo a ver um com o outro. Tudo a ver. E aí, assim, eu prestei os dois por motivos diferentes, mas fiz teste vocacional, tudo, e fazia sentido. Só que eu só passei, né, só entre aspas, na engenharia agronômica em faculdade pública, que era o que eu queria. Na USP, Na apenas. USP, passei e fiquei na lista de espera da Unesp para rádio e TV, mas acabei me matriculando na USP achando que seria
tudo, assim, porque eu gosto muito de natureza, plantas, e entrei. Foi muito, muito especial, assim, eu tenho um tio que é formado lá, então também isso foi com certeza uma coisa de peso para Aham. mim. Lá fundei República, acho que o empreendedorismo começou nisso, É. em fundar República, lidar com isso, Organizar, né? Cuidar de pessoas. cuidar de pessoas, ser a cabeça ali, mesmo sem muita experiência. E foi muito especial, fiz estágios, tudo, mas lá eu estava triste com o curso, né? Uhum. Engenharia, principalmente. Eu não sou engenheira, não tenho Não se vocação. encontrou lá. Não me encontrei nos cálculos e afins. É. E aí, depois de muita terapia, foi quando eu comecei a fazer terapia, eu decidi conversar com a minha família e aí tranquei o curso, voltei aqui para Campinas, né? Tava morando em Piracicaba. E aqui eu vi o que que eu consigo fazer mais perto de rádio e TV, que é assim, O que acho, você acho que é queria isso que eu vou me realmente. dar bem. É. Eu gostava de TV, queria trabalhar nos bastidores de TV. É. E aí eu vi o curso de audiovisual na Exanc, que foi Uhum. onde nos conhecemos. Sim, você foi minha aluna, que delícia. Exato. E, inclusive, né, você foi minha professora de marketing. E no Então, final das contas, eu fui para o marketing, em vez de ir para te o conquistei. audiovisual. Então foi muito especial, assim, você, assim, realmente sua didática, seu jeito de fazer as aulas Ah, foi pronto. de verdade, foi muito especial. E aí eu tive uma colega minha que começou a fazer freelancer como social media, na raça, né, nos primórdios das redes sociais. E eu fui e me inspirei nela e ofereci meu serviço para uma escola de idiomas que eu já estudava. É. E aí eu vi ali, já comecei a Vi empreender. uma chance ali e falei, é aqui. Falei, então, eu já tenho meu estágio, tal, que era um estágio em acessibilidade para audiovisual, outro assunto, mas eu vi aqui as redes sociais de vocês e tá precisando dar um up, assim, será que vocês não gostariam de ter um profissional? Me vendi, a dona da escola topou, e aí eu comecei ganhando incríveis R$ 200 por mês para fazer posts. Um valor simbólico. Simbólico para fazer meu portfólio e aprender. E ali, nesse meio tempo, também dentro do meu estágio, acabei mudando de área para endomarketing. Iniciei essa área dentro da empresa como estagiária e junto com o RH. Então, quando eu vi, eu estava no marketing já. Mais para frente, quando eu vi, eu estava pegando mais clientes. Que ótimo, né? E aí eu descobri que eu era uma boa vendedora. Então, quando, assim, as coisas foram indo, e de repente eu não fazia só social media. Eu já estava fazendo sites, eu já tinha parceiro para design, para tráfego pago. Então, Cuidando do conteúdo em geral, então, né? em geral, e até assim, um pouco mais quesito marketing mesmo, porque o tráfego pago, já dependendo do conteúdo, é mais vendas, é mais uma publicidade, assim. Então, foi surgindo, assim, as oportunidades, né? Dinheiro na mesa, a gente pega. E aí, quando eu vi, eu tava já fazendo vários serviços e me chamando de agência mesmo, né? Já não era só uma social media que ganhava R$ 200 por mês. Não, graças a Deus, não era. Cheguei a ter uma sócia também, que foi também sua aluna, né, a Lê. Também foi muito legal, assim, com ela eu cresci muito. E hoje em dia eu continuo sozinha, né, como a fundadora, mas tenho vários parceiros nesses trabalhos, assim. Bacana. Ô, Dani, você comentou comigo, né, que você muita coisa aprendeu na raça, fazendo, indo atrás, fuçando. Esse mercado digital, o que que você acha, tá? Falta ainda cursos? É carente nesse sentido? Ou agora já tem bastante coisa? Tem, mas as pessoas têm que ser espertas para não caírem em conto do vigário, né? Então, quando eu comecei, tinha muito pouco, né? E então, assim, a gente começava realmente muito na raça, vendo um conteúdo no YouTube, no Google, um curso que falava sobre criar post, né? Não a parte estratégica. E eu fui aprendendo sozinha, assim, até porque eu não conseguia ficar comprando muito curso, né? Apesar de depois eu ter até viciado em comprar curso demais, assim. Quem nunca, né? Na febre da pandemia, assim, quem não comprou 1 milhão de cursos que não terminou, né? Com certeza.
Mas eu aprendi na raça e também lembrando dos princípios do marketing que você ensinou, mas assim, eu não tinha me aprofundado completamente. Uhum. Só que eu via que eu precisava entender mais de marketing. Então eu comecei a pegar cursos cada vez mais profundos, então de estratégia, né, de planejamento, de texto, né, copy, como que faz copy. Então eu parei de ser uma fazedora de posts quando eu comecei a estudar conteúdos gratuitos e cursos mesmo, mentoria, enfim, mais a fundo, A né? parte estratégica mesmo, né? É. Só que até hoje existe muito profissional picareta, né? Gurus. Os Gurus, gurus do marketing. os gurus que vendem cursos que eles dizem ser estratégicos, mas eles são só fazer posts, né? Que falam que com um único celular você já vira uma super profissional. E não é assim. Você não Uhum. consegue criar coisas boas só com um celular, né? Você quebra um galho no começo, mas você precisa ter, no mínimo, um computador, né? Investir em equipamento. Equipamento, né? Enfim, tem alguns programas que te ajudam, um sisteminha online para você gerenciar seu calendário. Fazer Então, tráfego, né? Que não é barato. exato. Então, assim, não resolve a vida inteira só com o celular, pensando em Uhum. social media. Então, eu acho que as pessoas têm que procurar mais a fundo, assim, os cursos estratégicos e não guru que só é bom de lábia. Sim, fugir deles. Fugir deles. Aqueles que vendem curso que ensinam como vender curso, Exato, exato. Como ser social né? media de vender cursos. Não é? Ô, Dani, e você falou que tem vários parceiros, né? Como funciona essa coisa da parceria? Você tem em diversas áreas que complementam o seu trabalho, na verdade. Exato, né? Eu sou a estrategista de conteúdo e copywriter, né? Pelo menos, por enquanto, copywriter. E aí, eu faço a parte, assim, do planejamento para o semestre, geralmente é semestral, e eu crio o texto, a ideia dos posts e o texto. Aí eu tenho uma designer, que ela Hum, vai e cria as artes. Aí eu tenho também a pessoa que envia para aprovação para o cliente e hum, que pega o feedback, agenda os conteúdos. Então, só para rede social já tem essas 3 profissionais envolvidas, né? uhum, Depois vai editar um vídeo. Às vezes eu vou ter um editor, se for um vídeo mais complexo, só para editar esse vídeo. Site. O profissional vem e ele quer vender um livro, por uhum. exemplo. É muito comum chegar em escritores. Poxa, você não vende um livro só com Instagram. Você precisa ter uma página de vendas. Aí eu chamo a pessoa que faz o layout, a pessoa que implementa. Então, a gente vai juntando Você vai ali coordenando todo o processo as com peças. diferentes parceiros, No né? começo eu fazia tudo sozinha, aprendi a fazer site, tudo, e depois que eu comecei a querer clientes Uhum, que tinham uma visão mais estratégica, eles demandavam de mim algo melhor, mais sim, profissional. Então eu parei de ser uma fazedora de tudo e comecei a ter parceiros. bacana. E hoje você está abrindo um braço da sua agência, que é a parte de Store Maker, que é uma coisa que está crescendo, né? Está na moda. Inclusive, a Dani é a minha Store Maker. Exato, Conta, exato. Dani, como funciona. O que que é ser Store Maker, né? O Story Maker é o profissional que cobre stories em tempo real de eventos, sejam corporativos ou sociais. E eu entendi que esse braço, ele fazia muito sentido porque eu já trabalho com conteúdo, eu já penso em narrativas e histórias para as redes sociais. Por que não fazer essa história nos stories, cobrir Uhum, eventos, como o caso do Café com Marketing, né? Um sim. evento corporativo de networking, e trazer esse braço, mas também trabalhar presencial, porque eu trabalho muito remoto e eu queria ver mais gente, né? Fazer esses contatos presenciais, não só em eventos que eu participo, mas também como profissão, assim. Uhum. E faz muita diferença sair de trás do computador e ver gente, né? Total, Eu falo total. muito isso. Empreender não precisa ser solitário, né? Não, e aí eu me forço, porque às vezes você fala, esse evento será que eu vou? E como Story Maker, eu vou, eu já Tem vou estar que. lá e e tá sendo muito legal, assim, me descobrir nessa área. E junta com a minha formação, que é Uhum. audiovisual. Então, de repente, eu falei, nossa, tem tudo a ver. E aí, só para quem não conhece entender, né? O Star Maker faz a cobertura em tempo real e posta nas redes sociais em tempo real. Exato, é o profissional que tá filmando, tirando foto, E editando, postando. legendando e postando com uma narrativa para até o final do evento ele ter contado tudo o que aconteceu.
E quem não foi no evento ficar com vontade, Uhum. querer ter ido, Sem e dúvida. quem está no evento também pensar, será que eu vou aparecer? Será que, então a gente consegue unir todo mundo? Com certeza. Ô Dani, e aí falando das dores e delícias do empreender, né, hoje qual é a maior delícia para você? O que te realiza no seu trabalho? Pessoas, conhecer as histórias das pessoas. Eu amo ouvir histórias de empreendedores, assim, me motiva muito, principalmente quem já tem muito mais tempo que eu de experiência. Quando eu pego um empreendedor que tem um propósito, né, uma causa real, assim, no que ele faz, ou que ele ajuda uma ONG com parte do faturamento dele, assim, isso é muito, me expande muito, né? Mas também, como eu empreendo, eu tenho tempo para viver a maternidade, que eu fui mãe, Sim, né, recente, né? em fevereiro de 2025. Então, assim, a minha filha ainda é um bebê, e se eu Uhum. não empreendesse, eu teria que deixar ela numa creche, teria que Ter passar uma assim, babá, né? na babá, eu ia passar pelo menos umas 9 horas por dia longe dela, né, Uhum. se eu fosse presencial. E empreendendo, eu consigo ter tempo de qualidade com ela, organizar as demandas, né, ela tá chorando, ela precisa mamar e eu fico junto. Então, Uhum. assim, em segundo lugar, mas muito importante hoje, é o tempo com a minha filha também, Ah, eu imagino que sim. né. Porque é tão bom curtir, porque passa tão rápido, né? Passa, Daqui a pouco ela passa. tá fazendo um aninho, quando você vê o tempo passou. E se a É. gente fica só se dedicando ao trabalho, perde todas essas fases, né? Exato. E aí, desde que ela nasceu, assim, eu tenho aproveitado uma outra faceta do empreender, que é eu organizar meu tempo para ter tempo no aqui e agora, né? Eu poder viver a vida. Uhum. Porque, obviamente, no começo a gente trabalha muito, rala muito para dar conta de tudo, mas eu comecei a me permitir, sabe? Poxa, eu posso ter uma manhã mais tranquila, tomar um café com calma, se eu quiser meditar, se eu quiser caminhar com a minha filha, Uhum. sabe? Então, eu comecei a valorizar isso e colocar em prática, né? Não só como, qualidade de vida é importante, mas eu não faço? Aham. Não, Só agora eu só quero ter fica na também. só fica na ideia, né, mas aí tem que É, colocar em prática e faz toda a diferença, né. claro que se eu fosse CLT também, eu bateria o ponto, então eu teria meus momentos, Aham. mas também não é para mim ser CLT. Eu gosto muito de empreender. É muito bom. Eu sou suspeita para falar, né. Eu falo, a É. gente romantiza muito também, né. "Ah, é ótimo empreender e tal", mas tem também seus desafios, né, Dani. Aí eu queria que você contasse, assim, qual é o maior desafio hoje para você? Tem muitos. Tem muitos, né. Tem muitos. O maior, eu diria que é a gestão do tempo. É eu conseguir priorizar o que deve ser priorizado, Uhum. porque eu trabalho sempre com diferentes projetos ao mesmo tempo, né? Diferentes profissionais num mesmo projeto, e eu preciso ter muita organização para conseguir lembrar das histórias que me são contadas, anotar tudo, ter assim histórico do que a gente conversa com o cliente, com os prestadores. E isso é bem desafiador, porque você, às vezes, sendo mãe, principalmente, às vezes eu tô no meio de um processo criativo, foco, ela chora e aquilo Para me quebra, tudo. É. me quebra. Mas mesmo antes dela, assim, até porque eu pegava muito mais trabalho, né, por, entre aspas, ter Ter tempo, tempo. né? E aí eu também tinha esse desafio de sempre conciliar tudo, né? Uhum. É, Mas em segundo lugar, eu diria que é o financeiro. Você com certeza. se você ter profissionalismo com o seu financeiro, você não fazer de qualquer jeito, não misturar pessoa física com jurídica, né? Penei muito, errei muito Hã. nisso. Comprei muito curso achando que era importante, não era, né? Podia ter É. feito várias Investir. pós-graduações. Hã. E aí eu hoje assim tenho mais consciência, né? A gestão financeira é uma coisa importante para mim, coisa que antes eu entrava, tava gastando, né? Uhum. Então agora não é tanto É uma assim. coisa que tem que cuidar e para o empreendedor é difícil, porque a gente sabe que é uma montanha-russa, né. É, A gente tem meses e meses, tem mês que tem vários projetos, vários clientes, e tem mês que não tem quase nada. E aí exato. se você não sabe como cuidar do financeiro, É. é aquela coisa, a gente vai viver, a gente vai morrer, né, o tempo todo. Exato. E os boletos vão vir, né, as contas fixas virão da sua casa, do seu trabalho, da plataforma que você paga, do Uhum. prestador do projeto. Então, se você não definir prolabore, né, não entender um pouco de lucro, de custo fixo e variável, você vai viver na montanha-russa e isso, assim, acaba com o emocional de qualquer um,
como já acabou com o meu, e deu desistir, quase desistir, né, de Muita empreender. gente desiste no primeiro ano É, empreendendo, porque não tem esse equilíbrio, né? exato. Eu não sei nem como que eu cheguei tão longe sem gestão financeira, mas fui aprendendo, né? Então Aham. hoje eu já valorizo isso, eu tenho um controle melhor do financeiro. Precisa ter, né? Mas é um Precisa. desafio. E foi a melhor coisa que eu fiz, Ana Rê, porque eu comecei a acordar em paz, sabe? Ah, Eu só posso tomar um café da manhã com calma porque eu não tô tendo que trabalhar no almoço para pagar a janta. sim, desesperada. É, É isso exato. mesmo. Mas realmente são muitos desafios, mas eu acho que o financeiro sempre é aquele que pega mesmo, né? Porque, como dizem, os boletos sempre vencem. Sempre vencem, E a eles gente tem são. que correr atrás, né? Tem que. Ô, Dani, e você já teve algum perrengue, alguma situação engraçada, inusitada no seu trabalho, que você falou, meu Deus, ou foi Nossa, tudo tranquilo? não, muitos perrengues também, né? O tempo todo. Mas vamos lá, assim, acho que um perrengue é alinhar a expectativa com o cliente, Uhum, né? Principalmente no começo, eu não tinha, assim, tanta noção de explicar o processo, as etapas, o que precisava, o tempo, né? Até porque eu queria, precisava pagar as contas, né? Às vezes você vai mais acelerado, assim, e quando você vê, você está começando sem contrato, sem nada. uhum, Então, hoje, eu valorizo muito isso, porque já teve cliente que assim, começou a ficar muito bravo, dizendo que estava atrasado ou que não era aquilo que ele queria, porque ele só não entendeu o processo, aham. né? Então, quando você também nem sabe o seu processo, é pior ainda. Mas na época eu até sabia, assim, tem uma que foi muito sério nesse sentido. Eu sabia o processo, mas eu não tive o cuidado de explicar, porque eu estava atolada de Colocar um projetos. contrato, né? Tinha o contrato, mas a pessoa se faz de quem não sabe, de quem não sabe ler. E aí, assim, eu entendo que hoje eu preciso de reuniões de alinhamento mais frequentes, né, para evitar esses perrengues de não entendi, não sei, o que Uhum. que é agora, né? É o famoso combinado não sai caro, né? A gente Exato. tem que E também fazer lá os até combinados. a gente às vezes não lê contrato, né? É, Então, assim, eu também tenho hoje mais empatia, porque eu sei que a gente não lê todos os contratos, não entende profundamente todos os termos, então nada como alinhamento de expectativas. com certeza. O Dani, falando em marketing, né? Já que a gente é dessa área, hoje o que que você usa para divulgar seu negócio, para comunicar, prospectar clientes? Certo. Hoje, o meu Uhum, principal canal é o networking. Então, como eu ainda sou uma estrategista, uma copywriter, tenho um time enxuto também, eu também nem consigo pegar muita gente ao mesmo tempo. Então, eu prefiro os poucos e bons, né? Aquele uhum. cliente que vem de uma indicação, porque ele já confia em mim. Esse cliente já confia em mim, da indicação, ele já sabe mais ou menos como o projeto funciona, e aí, em segundo lugar, né, tem a produção de conteúdo. Mas hoje eu faço o que eu falo para os meus clientes como mínimo, né? Então, minimamente você ter a rede social ativa, um site bem feito, um WhatsApp profissional, né? Enfim, tudo isso para, mesmo que a pessoa venha por indicação, ela confiar que é verdade aquilo que você está Uhum, fazendo, sim, né? porque vender serviço é uma coisa intangível, né? Exato, exato. Então, o site ele tangibiliza a rede social, É. né? Agora eu vou começar uma produção de conteúdo mais intensa. A maternidade já me permite hoje pegar um pouco mais de trabalho, mas também porque eu tô visando mais mentoria e consultoria, né? Uhum. Porque eu entendo que não dá para eu pegar muitos clientes fixos ao mesmo tempo. Já uma mentoria e consultoria é menos tempo de agenda, né? Você consegue conciliar com a Story maternidade. Maker também é pontual, não tem Uhum. evento todos os dias. E aí eu entendi que tá, ok, agora eu posso focar numa produção de conteúdo mais pesada, porque se eu crescer, eu vou ter o que ofertar para Sim, os seguidores, com né? certeza. Ô, Dani, estamos quase finalizando aqui nosso tempo. Ah, Aí eu queria que você falasse da comunidade, né? O que certo. que a comunidade representa para você? O que que você acha? Conta aí pra gente um pouco. A comunidade Omni, ela veio como um abraço, assim, porque são muitas mulheres que vivem situações parecidas no dia a dia, né? Que estão com desafios similares. E também mulheres até mais velhas do que eu me inspiro, que eu vejo como que elas conciliam a vida real com empreender, né? Então, é esse ponto de conexão e de acolhimento. Que maravilha, né?
Ô, Dani, então eu queria que você deixasse uma mensagem para quem está nos assistindo, nos ouvindo, e como te encontrar, como contratar seus serviços. Fique à vontade. Certo? Então, primeiro que você precisa entender um pouco, pelo menos, de redes sociais e estar lá. Mas segundo, que mesmo que você empreenda e esteja no começo do empreendedorismo, onde trabalha muito, não esqueça de viver o aqui e agora. Eu acho que eu demorei para entender isso, né? Que a vida ela continua acontecendo enquanto a gente empreende. Então, se você não faz isso hoje, está sempre com a cabeça a 1 milhão, pensa, como que eu vou me organizar, gestão financeira e tudo mais, para conseguir viver o aqui e agora e curtir o empreendedorismo, não só viver pelo dinheiro. E como te encontrar? Vocês me encontram no Instagram como Daniela Dal Porto e no LinkedIn também, Daniela Dal Porto. Dani, mais uma vez, muito obrigada. Foi muito bacana. Passou rápido demais, Passou, né? adorei, Mas muito obrigada. bom. E a gente se encontra, então, no próximo episódio do podcast Vozes Omni. Até lá.